Olá, meus ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui um novo formato, diretamente com a rede unificada de televisão, Capão da Canoa, TV Mar, Canal 6. Espero que gostem. Hoje o papo vai estar muito interessante. Eu sempre trago assuntos que têm a ver com a vida sistêmica, com a visão sistêmica, para que a gente tome consciência de que nós não estamos isolados do todo. Então, a conversa hoje é sobre PNL, que vai estar fantástica. E eu trago para vocês a Esther. A Esther vai falar conosco sobre PNL. Roda a vinheta. Toda conversa tem dois lados, toda história, mais de uma verdade. Aqui, ideias se encontram, opiniões se enfrentam e o diálogo acontece de verdade. Está no ar. Toma lá, da cá, com Vera Piveta. Então, estamos aqui com a Esther Gomes, uma querida que eu conheci nesses caminhos da vida, e ela fala, e ela trabalha com a PNL, Programação Neurolinguística. E eu sempre trago para vocês assuntos que têm muito a ver com a visão sistêmica, com a terapia das constelações sistêmicas. Então, com vocês, Esther Gomes, nossa programadora neurolinguística. É um prazer estar aqui com você, Vera. Obrigada, Esther, por ter vindo hoje, então, nesse programa. E a minha primeira pergunta é: o que é a PNL? Porque a gente só escuta a PNL, Programação Neurolinguística, mas o que é? Bom, para você e para quem está nos assistindo, PNL, como já diz as siglas, é Programação Neurolinguística, os programas que habitam em nós. Como um computador, por exemplo. Quando você quer procurar algo no seu celular ou no próprio computador, você vai lá no arquivo e você digita, né? Como você colocou em pastas, aquilo que você busca, como uma busca no Google. Não é diferente com o nosso cérebro. Nós temos um programa inconsciente que dá referência a tudo aquilo que traz significado e é a forma com que a gente consegue se conectar com o mundo exterior. Então, todos nós possuímos programas que a gente lida no dia a dia com os nossos relacionamentos, as referências que ao longo das nossas experiências a gente acabou trazendo significado. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é família, você tem dados dentro de você que o seu cérebro faz as referências, o significado, né, sobre essa palavra. E normalmente não é a mesma coisa eu perguntar isso para outra pessoa, porque ela tem as suas próprias experiências. Agora que tu está falando, eu estou fazendo os links aqui com a visão sistêmica, né? Porque a minha família não é a mesma que a sua, eu tenho um relacionamento, você tem outro, nós temos vivências, lealdades familiares, traumas e tudo aquilo que a gente viveu e os nossos antepassados viveram também, né? Pode-se Exato, dizer isso, exato. a correlação? Exatamente. Tanto que a PNL deu início ali nos anos 70 e a base dela veio, né, com base em 3 profissionais e um dos profissionais é Virginia Satir, que é uma pioneira na questão da constelação familiar. Então tem total conexão a metodologia da PNL com a questão constelação familiar. Então me fala um pouquinho dessa metodologia, como é que tu trabalha? Bom, a A PNL princípio, assim, quando é que alguém te procura? Por que que a pessoa te procura? por um problema que traz dificuldade no processo dela, seja pessoal ou profissional. É a mesma coisa que procuram
terapia, enfim, hipnose e todos os métodos que hoje se tem para se resolver um problema. Normalmente as pessoas me procuram quando elas têm uma situação e elas não entendem o porquê não conseguem romper. No consciente, por exemplo, elas sabem que merece um relacionamento saudável, mas elas sempre atrai alguém que retroalimenta e que desenvolve-se um relacionamento tóxico. Porque conscientemente ela entende que é importante se ter algo que tenha-se uma troca equilibrada, mas o inconsciente dela, o programa neural dela, não é esse, ela não está autorizada a ter isso. Exatamente. Então, isso se fala muito na Você constelação, fala na constelação, que sim. é o campo. O Aham. que o campo estou É atraindo. aquilo que tu viveu, né? E que tu não Exato. és consciente o suficiente para fazer diferente, né? Exatamente. Então, a PNL, ela entra nessa questão, nessa metodologia, né? A PNL é uma metodologia para a pessoa se desenvolver, desenvolver a sua capacidade de reprogramar a mente e trazer um novo significado, um novo olhar, diferente da lealdade do que passou, do que aconteceu lá no passado. Nossa, mas a minha mãe viveu isso, mas a minha bisavó viveu isso. Eu vim de uma geração de mulheres fortes, que sempre atraía homens fracos. Então, eu Olha disse, só. acaba em mim. Ah, E nessa construção do meu novo relacionamento, é exatamente isso que eu estou moldando. Novos padrões, novos comportamentos. Para quê? Porque eu não quero mais ser leal ao sistema. Eu agradeci tudo o que elas viveram porque elas não eram conscientes disso. Elas não tinham a consciência e nem as ferramentas que hoje eu, graças a Deus, posso hoje ter. nós temos, através da visão Exato, sistêmica, né, do que a gente vê na exato, representação dos bonecos ou das exato. pessoas, né? Exatamente. E na programação neurolinguística, na PNL, é exatamente isso. A gente muda a forma com que a pessoa vê o fato. Porque no inconsciente, quando a gente vive algo, não é como se a gente estivesse vivendo com essa cabeça madura e adulta. Não. É com o olhar de quando a gente viveu o fato. Então a gente retroalimenta e reforça. E muitas vezes esse fato que a gente retroalimenta é um fato que aconteceu lá na nossa infância. Exato, exatamente. Na infância, na adolescência, que nos traumatizou e a gente traz até hoje a vida adulta achando, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: enquanto tu achar que o inconsciente que determina as tuas atitudes, tu tá errado, né? Nada muda. Nada muda, não é o inconsciente que determina as tuas atitudes. Então, tu estando a par da visão sistêmica e da PNL, tu é capaz de trazer à tona esse teu inconsciente e, a partir disso, tomar consciência desse Exato. fato e fazer diferente. Exatamente, porque quem é o grande cérebro de tudo é o inconsciente, que guarda essas informações, mas quando você linka com o consciente, por exemplo, quando eu linko que eu tenho um padrão, aí então eu posso quebrá-lo. Enquanto eu não tenho consciência desse padrão que habita dentro de mim, eu continuo repetindo. Por quê? Porque tudo vai colaborar para que eu tenha o mesmo resultado, por mais que eu não o Exatamente. procure. Exato. Entende? Então, é muito de mudar-se o seu interno para que o seu externo ele materialize um resultado diferente. Porque nós sempre estamos no automático. E fomos feitos para ser assim. Porque a gente não para pensar, oh, pô, por que eu ponho o pé esquerdo na frente e não o direito? Né? Por que eu escrevo com a esquerda, não com a direita? A gente faz tudo no automático, mas no momento que a gente deixa, ou seja, cada ação que a gente tiver e a gente começar a refletir sobre ela, a gente está tomando conta do nosso inconsciente, tornando as pessoas mais ativas, mais conscientes, mais ligadas. E aí é que está a chave, uma girada de chave. É verdade. Uma pergunta. Tanto é que nós estamos no toma lá da cá. Quais são as pessoas que mais te procuram? Normalmente, as pessoas que me procuram são mulheres, Uhum. né, com problema no seu relacionamento amoroso. Porque
Hoje em dia, a gente se fala tem vários assuntos, várias coisas que a gente busca, né, sucesso, mas principalmente na área afetiva e amorosa. Por quê? Porque os relacionamentos, né, eles são algo que afeta a pessoa que você vai escolher para estar do seu lado, para trocar a sua energia, né, para dividir a sua vida. Então, os conflitos, né, mais pertinentes que eu atendo em sessão têm a ver com a questão relacional, com os relacionamentos. É a demanda, e de homens também. Não se espantem, os homens também têm interesse nisso, os homens também querem ter bons relacionamentos, e Coisa boa, é muito isso bom tem me saber chamado a disso. atenção, porque o público masculino tem buscado aprender com isso. Nossa, poxa, sou um cara bom, sou um cara que toma iniciativa, mas sempre atrai um perfil de mulher indisponível, que não quer construir algo sólido, um relacionamento bacana e legal. Então, eu falo sempre para eles, não é à toa que a gente se conectou. Por quê? Porque tem-se um sistema inconsciente, tem uma lealdade, tem um problema com o Tem. pai, com a mãe, ali que está mal resolvido e que não permite que esse homem vá para a vida. Mas o público maior é as mulheres que procuram, né, que me trazem essa reclamação do parceiro ou de encontrar alguém. Então, é algo muito, muito procurado, assim, em relação às sessões, aplicação. E é muito bom, né, que a PNL trabalha juntamente com a sistêmica, né? Sim, Em função até da metodologia. a metodologia é baseada nos conhecimentos É, sistêmicos, exato. né? Uma das coisas que eu sempre procurei, porque eu sempre busquei essa área, assim, de desenvolver, primeiramente para mim, depois eu entendi que eu poderia trabalhar com isso e ajudar outras pessoas. Então, quando eu entendi a PNL, ela é exatamente isso, ela une aquilo que é o conhecimento, a teoria, com a prática. Então, a gente consegue já em sessões trabalhar, né, essas questões que afetam diretamente os nossos comportamentos, as nossas decisões, as pessoas com que a gente convive. Então é algo assim que realmente a gente vê surtir um resultado, né, logo nas primeiras sessões. Então é algo que realmente se tem ali um efeito positivo. Outra perguntinha. Qual é o assunto assim mais inusitado que chegou para tu trabalhar com a pessoa? Mais inusitado. É assim, meu Deus do céu, que assunto é esse? Teve algum ou não? Eu não sei se é por estudar muito isso, eu do ser humano eu aprendi uma coisa, eu posso esperar de tudo. É? Quando a gente fala do ser humano, a gente fala de dinâmicas completamente criativas e que nos surpreendem. Eu já tive várias situações assim que que eu percebi, meu Deus, como o ser humano é capaz de coisas mirabolantes, né? Então, quando eu comecei a estudar e a procurar isso, até procurar esse conhecimento, tudo para mim era surpresa. Se eu fosse na tua casa e tu tivesse um padrão diferente da minha família, eu já ia me assustar. Mas quando eu comecei a lidar com pessoas e estudar isso, não me surpreendeu, né? Não me causa surpresa as pessoas me trazerem contextos e diversidades assim, não teve algo peculiar a respeito disso. Mas uma coisa que me chama muito a atenção em sessão é a capacidade da insistência do ser humano no antigo padrão e não perceber a autossabotagem. Isso me surpreende, isso também eu me pego muitas vezes surpresa por alguns padrões, porque a gente que estuda, não ache você que a gente já é um ser Uhum. evoluído, que já sabe tudo, não. A gente também está nessa vida para aprender. A diferença é que a gente tem mais consciência
de acordo com aquilo que a gente vai se descobrindo, né? Mas é difícil a gente largar o velho, né? Porque aí entra uma das leis da visão sistêmica, que é o pertencimento. Claro. Se eu deixar de fazer tal coisa, eu já não pertenço mais a essa família. Então, isso aí está muito arraigado dentro do ser humano. Aí Só você- que a gente não se dá conta, se tu larga ou faz, tu vai continuar sendo a família igual. E aí é que tá o motivo de tu ficar enraizado, né? Enraigado naquela força de não largar o velho, de não largar uma situação. Tu vai continuar sendo da família, tu vai continuar pertencendo. E até de uma maneira muito melhor, né? E muito mais leve. E leve. Porque se você se sente cansado, exaurido, pesado, é porque a situação não é boa, né? Exatamente tudo aquilo que pesa de uma maneira que te leva a uma exaustão, aquilo que te põe no limite, não é saudável. E muitas vezes a gente foi tão acostumado a viver no limite, na exaustão, que não ter esse peso é difícil. Que não ter esse sistema que te cobra isso, esse padrão que te faz viver isso, que te adoece, que te limita. Isso é estranho ter liberdade, é estranho ter Fora do teu espaço. lugar também, né? Exatamente. Então, é quando você se permite viver o novo. E isso te desafia, porque o nosso cérebro, ele foi criado, né, o que é o mais primitivo, ele foi criado para a sobrevivência. Só que o que que ele entende? Todo e qualquer padrão que a gente reforçou por anos é para sobreviver. Se a gente sai disso, ele entra em alerta, medo. E uma coisa que eu tenho para dizer para quem está nos assistindo, que é muito importante, gente, o medo não é um problema. O medo realmente não é um problema. Ele só é um sinal que você não está seguindo o caminho que você sempre seguiu. O medo, ele não é o problema, pelo contrário, ele pode ser visto de uma outra perspectiva. Ele pode ser visto como sinal, algo está mudando. E como eu faço para gerar uma segurança? É arriscando. É olhar para o padrão que eu preciso quebrar e me permitir viver algo diferente disso. É olhar para aquilo que me afeta e me limita e dizer sim. O friozinho da barriga, né? As dúvidas, será que vai ser diferente? Com certeza vai. Só que é você dizer sim. Uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores é: não precisa ser fácil, precisa ser feito. E isso é você se colocar de maneira diferente, se posicionar de maneira diferente. É óbvio que vai vir medo. Então, quando o medo vir, calma, respira, olha para isso, entende o porquê que tu tem o medo. O medo é um sinal de tu tá saindo da tua área de conforto, né? Exato, da tua zona de conforto. Aham. E isso é fato, porque é a zona que você conhece. Então, quando você sentir medo, entenda, você está saindo daquilo que você estava habituado, acostumado a viver. Exatamente isso aí. Então, tudo tem a ver, né, com a sua vida, com a vida sistêmica e principalmente das 3 leis sistêmicas, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio. E dentro dessa PNL, qual é a técnica utilizada? As técnicas. As técnicas. A gente tem várias técnicas que a gente utiliza. Uma das técnicas que tem semelhança também com a sistêmica é a ancoragem. Eu tenho várias âncoras, que é a ativação de emoções, enfim, de estados, né? Porque tudo que a gente conhece, todas as experiências que a gente tem, elas formam um padrão, mas somente através das nossas emoções. Então, tudo aquilo, seja positivo ou negativo, que você entende sobre o mundo, for porque você teve um forte impacto emocional ou várias vezes foi repetido aquele padrão e se gerou uma emoção também. Então, isso se gera um padrão. Então, a gente tem várias técnicas. Como eu disse, a ancoragem. Quando eu quero ativar algumas coisas em mim, eu aplico a técnica da ancoragem. Quando o meu cliente quer sentir algumas coisas em relação a uma situação,
eu aplico. Tem outras também que a gente fala de dissociação, que é quando a pessoa se vê fora, né? Ela consegue ter uma visão ampla de tudo aquilo que está É acontecendo. isso que a gente vê dentro da terapia sistêmica, quando a gente coloca os bonecos, né, que é colocado pelo constelado, né, que posiciona os bonecos, tu tá enxergando ali como é que tá a tua vida. É a A gente acha que a nossa vida tá perfeitinha, bonitinha, tudo organizado, mas quando teu inconsciente, quem é que bota esses bonecos? Teu inconsciente. Quando tu coloca ali, aí tu vê como é que tá a tua vida. Exatamente. Tem uma frase, tem uma palavra que eu gosto muito que é eu te vejo. Essa frase para mim assim ó, diz tudo. Ela é fantástica, Sim. porque não é eu te vejo só, eu te vejo linda, bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, não. É eu te vejo da onde tu vens, quem tu és, como tu és, tuas características, teus defeitos, tuas qualidades, é tudo. Esse teu eu te vejo é, é completo, é a pessoa completa como ela é. E é esse o ser humano, um ser completo, dinâmico, imprevisível, cheio de vontades. Que mais? Ai, nós somos fantásticos, né? A gente é literalmente um ser muito criativo. Eu sempre digo, um ser completo, ele tem sombras e tem luz. Então, eu acho que quando a gente se aceita numa totalidade, onde a gente entende que tem qualidades e defeitos, e a gente entende que essa dinâmica ela sempre vai acontecer, a gente passa a se acolher mais, assim. Eu, eu fico encantada com esses assuntos ligados à vida do ser humano, porque só nos trazem melhores coisas para nós mesmos, né? Só nos deixam mais abertos a situações, a resolver situações que nós achamos que não dá, né, gente? Então, gostaria de deixar alguma coisa para o nosso público, uma fala aí. Não tenham medo. Não tenham medo de descobrirem o que habita no inconsciente de vocês, pois só assim vocês vão ter uma vida consciente de fato. E se permitam se reprogramar, se permitam se enxergar na totalidade de vocês. E enfrentarem de fato aquilo que é a realidade, a verdade, que habita dentro de vocês, pois só assim vocês vão evoluir. Não tenham medo disso. Eu gosto dessa parte que tu diz, não tenho medo, porque toda vez que perguntam sobre uma terapia sistêmica, né? Como é que funciona? Quem é que mexe os bonequinhos? Cara, é tu mesmo que mexe no bonequinho, não sou eu e não desce ninguém para mexer, então não tenha medo, porque é o teu inconsciente que tá atuando ali, né? Exatamente. Mas não é o medo, é o medo de ver o que tem De se dentro, ver. de se ver, né? O medo do Exato. novo. Exato. E também entra muito a parte de quando eu vejo não tem como eu desver, então eu me torno responsável por aquilo que sei. É, Esse é o desafio, porque daí não tem como eu terceirizar o meu parceiro, minha família, não tem como eu terceirizar o governo, a comunidade, o prefeito. Não, é eu assumir a minha responsabilidade. porque no momento que tu se te torna consciente, como tu diz, né? Eu me torno responsável. Responsável por teus atos. Então, você quer ser um ser consciente, atuante e responsável? Aqui temos, então, a Esther. Quer deixar teu número, Esther? Com certeza. Bom, se você deseja aplicar a metodologia PNL, entender um pouco mais sobre esse mundo, entre em contato comigo, tá? Pelo número 51994-780060 e também me siga nas redes sociais, é Esther Gomes, tá bom? Para você ter sempre conteúdos para trazer consciência para sua vida e te tornar uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que quanto mais seres conscientes existirem nesse mundo, será um lugar muito, muito melhor.
É isso aí, minha querida. Bom, muito obrigado a todos que nos assistiram e fica essa dica. Vamos nos tornar cada vez mais conscientes. É bom para ti e é bom para nós também. Obrigada. Obrigada, Esther. É um prazer. Coisa boa. Escolhe de novo. Toda vez que fazemos uma escolha, ela está imersa em possibilidades. Quando escolhemos, colocamos o foco no que foi escolhido. Se o resultado for diferente do que você esperava, pode haver uma frustração. É hora de analisar se a escolha segue sendo a mesma ou se é melhor voltar sua atenção para as possibilidades disponíveis no momento e fazer uma nova escolha. Se você se frustrar com a nova escolha, mais uma vez, olhe para as possibilidades do momento e faça uma nova escolha. Isso é viver.